Hello, Manos. Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. E o que nos conecta é coisa boa, é o lucro, né? Você já sabe que o lucro nos conecta. E o cara que tá aqui comigo é um cara que fala de gestão, de lucro, sem frescura. É por isso que eu gosto. E eu prometi desafiá-lo, né? Então perguntei para alguns amigos. Eu trouxe de alguns amigos, olha aqui, ó. Quero ver, eu falei pra você, né, cara? Não veio nada muito cabeludo, tá? Na verdade, o que eu vejo aqui é que muitas dores são dores parecidas com o que a gente sempre conversou, Marcelo Henrique. Que prazer te receber, meu velho. Como é que tá? Opa, muito boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Eu falei pra você na nossa última entrevista que eu ia te desafiar. Até falei com alguns amigos empresários, né? A única coisa que eu falo é com o empresário o dia inteiro. Eles reclamam mais do que ajudam fazendo pergunta, né, cara? Então aqui eu tenho 13 perguntas. Porra, dá tempo. Dá 13. Tempo. Dá pra trabalhar bem. E nenhuma delas foi alguma coisa tão cabeluda assim que eu achei que viria. A mais cabeluda fala de empréstimo e banco, tá? Não é nada assim que, nossa, vai acabar o mundo, né, cara? A primeira que eu separei aqui, a gente tem falado, né, algumas vezes aqui sobre organização, né? Você é um cara que fala muito sobre método, sobre criação, né? E a gente não... Eu não me lembro da gente ter conversado tão profundamente sobre vontade de fazer alguma coisa e efetividade de fazer. Eu tenho uma pergunta aqui, ó. O que vale mais, mano? A vontade ou a organização em criar alguma coisa? A vontade, ela sozinha não vale nada. Vontade é vontade. A vontade sozinha não vale nada. Tá. Assim, que eu não sei se a gente conversou aqui ou foi em uma palestra todo. Nem lembro mais, né? Esse mês a gente tem 21 dias úteis. Tá. Dos 20 dias úteis, 21 dias úteis, 15 deles eu tenho palestra, mentoria ou treinamento. Tá. Então, 15 dias 15 eu tô, 21, 15 21. tô no palco. Tá. Tô fazendo uma coisa. Os outros restantes, eu tô fazendo consultoria. E tô montando o nosso próprio planejamento. Preciso fazer as coisas funcionar. Mas vamos lá, vontade e organização. Organização. Não organização de empresa, não organização de método, né? De fazer acontecer. A organização, ela vem com a construção da estratégia. Com a construção da estratégia. Primeiro eu vou ter vontade. Ok, eu tenho vontade. Tá? Eu tenho vontade de tornar minha empresa mais lucrativa. Tenho vontade de nos próximos 6 meses aumentar 20% do meu faturamento, 30% do meu faturamento. Ok. Tá. Essa vontade sozinha funciona? Não, essa vontade sozinha não vai te levar a lugar nenhum. Tu vai continuar com vontade. Aí a gente entra com a organização, que é o segundo ponto, ou a execução dos processos. Mas que processos eu preciso executar? Eu falei ontem sobre esse assunto, aqui a gente vai ter um bate-papo ontem à noite com empresários, e eu falei o ponto onde a gente entra no lance da estratégia, tá? A definição da estratégia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muita gente, talvez até um pouco sem orientação, falando, porque tem que ter estratégia. Mas olha só, a ação certa, no tempo errado, tá, tu falha. A ação errada, no tempo certo, tu também falha. Tá. Então, quando a gente entra em organização, em efetivação e execução de processo, eu preciso da ação certa no tempo certo. Aí eu tenho sucesso. Então, eu tenho que ter a vontade, eu tenho que ter a ação certa, eu tenho que ter o tempo certo, aí eu tenho um resultado positivo. Mas qual a ação certa no tempo certo? Depende do tempo de vida, do tempo de maturação do teu negócio. Tem negócios mais maduros que não necessariamente precisam de uma estratégia, por exemplo, a gente monetizar e aumentar 30% de faturamento, não precisa de uma estratégia de aquisição. Basta uma estratégia de fidelização, uma estratégia de retenção, uma estratégia de organização, de processos, onde eu vou ter uma otimização dos números e automaticamente eu vou ter mais lucratividade. Agora, se eu tenho uma empresa que está num processo mais inicial, numa fase mais embrionária ou numa fase mais bebê, né? Mais infantil do negócio, onde os processos ainda não funcionam muito bem, e essa empresa ainda pagar os boletos ainda é uma dificuldade. Então, 220% da energia dessa empresa vai ser focada em vendas, em ações de vendas, trazer mais dinheiro para o fluxo da empresa. E aí sim, depois eu vou organizar o restante da cascata, da jornada dessa empresa. Então a vontade é necessária? Porque ela parte de uma vontade, parte de uma visão. Daí vem muito a questão da cabeça de dono. Eu preciso ter vontade, porque sem vontade eu nem levanto da cama. Tá, Marcelo, mas peraí, mas ter vontade é uma coisa, ter culhão para assumir risco, ter culhão para colocar o caixa da empresa, né, em risco, ter culhão para perder tudo que você tem, ter culhão para colocar os seus bens como garantia,
É isso que separa o empresário da vontade? Não. Aí a gente está falando de aventureiro. A gente está falando de aventureiro. Porque culhão para arriscar quer dizer que você não planejou o suficiente. Quer dizer que você não planejou o suficiente. Então, assim, nós temos os empreendedores, aqueles que sonham, aqueles que têm vontade. E nós temos os aventureiros, aqueles que surfam ondas que não são a deles. Tá. E estão dispostos a apostar, né? Ter culhão, apostar, não, porque eu sou corajoso. Eu gosto de correr riscos. Eu gosto de correr riscos. Tá. E aí tem o gestor. Então todo empreendedor precisa de um gestor. Se esse empreendedor ele não é gestor, ele precisa de um gestor para colocar os pingos nos is, para as coisas serem bem executadas. Para dizer não para ele? Para dizer não para ele. Ou não somente para dizer não, mas para questionar. Porque se você tem um gestor que te questiona, né, ou você tem um consultor que te questiona e você consegue provar por A mais B que aquilo ali vai funcionar, você consegue vender a tua ideia. E se você consegue vender a tua ideia, você consegue implementar. E aí qual é o problema? Qual é o problema? Dentro das empresas, eu não tenho ninguém que me questiona. E aí eu sou verdade absoluta. Quando eu sou verdade absoluta, eu executo aquilo que eu penso, aquilo que eu quero e eu sempre tô certo. Eu não consigo enxergar, né? Nem mundo além do que eu. Exatamente, eu não vejo os pontos cegos. Então não basta ter a vontade, né? Não basta ter a vontade. Eu preciso da ação certa no tempo certo. Aí a gente vai ter sucesso. Tá, quando você fala de culhão, vem outra pergunta aqui. Mano, pergunta pro Marcelo se feito é melhor do que perfeito. E aí eu lembro da teoria do Facebook. Né? Primeiro você coloca no ar, depois você testa. Como é que eu aplico isso dentro de uma organização? Eu gosto de trocar essa questão do feito melhor do que o perfeito, porque isso dá muito a entender que eu posso fazer de qualquer jeito. Tá. E aí eu arrumo desculpas para, mas o feito é melhor que o perfeito. Eu acho que o feito é melhor que o não feito. O feito é melhor que o não feito. Aí eu gosto de trazer aquela frase do Cortella que diz que eu preciso fazer o meu melhor até que eu tenha condições de fazer melhor. Então feito é melhor que não feito. E eu preciso fazer o meu melhor sempre até que eu tenha condições de fazer melhor do que eu estou fazendo hoje. Mas Marcelo, olha aqui. Quando eu montei, vou te dar o contexto em cima disso. Quando eu montei o meu carro novo, que na época ainda era carro Sussu, cara, era muito feio. Não era feio, era muito feio, um site feito em PHP, praticamente preto e branco, monocromático, né? Não era preto e branco, era monocromático ali, horrível. Só que assim, era o melhor que a gente conseguia fazer naquela época. Anúncio na capa do jornal, era aquela frase preta e branca, né? Total, só o risco do que tinha para você acessar o endereço do site. E deu. E era o que dava para fazer, não existia design, não existia... anúncio colorido, então não dava nem para pensar, né? Porque era o olho na hora da morte, não dava para fazer isso. Então assim, era o que a gente conseguia fazer de melhor naquele momento. Então o feito era melhor que não feito. Era horrível? Era. Cada vez que eu batia o olho naquilo lá, me dava até um arrepio. Só que eu lembrava, feito é melhor que não feito. É melhor eu fazer do que não fazer. Eu vou fazer, eu vou ter resultado e com esse resultado eu vou melhorar aquilo ali. Então melhoria contínua é um dos pilares fundamentais para que você consiga fazer a evolução do teu negócio, evolução da tua vida também, e aí a gente gerar mais resultados. Então, essa história de feito é melhor que perfeito. Não, feito é melhor que não feito. Tá, mas chega alguma hora, Marcelo, que eu tenho que parar de evoluir dentro de uma empresa, seja em produto, seja em processo, seja... É uma pergunta até meio capciosa, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. Não tem outra. Se você não está crescendo, você não está morrendo. E quando eu falo em evolução de negócio, evolução de empresários, né? Mindset, crescimento empresarial, crescimento do empreendedor em si, eu penso sempre no seguinte: se a gente olha para trás, há um ano atrás, há 2 anos atrás, e a gente não sente uma vergonha boa, tá? Daquilo que a gente fazia há um ano atrás, quer dizer que a gente não evoluiu o suficiente. Verdade. Quer dizer que a gente parou no tempo. Eu sinto vergonha do que eu fiz ontem, imagina do ano atrás. Exatamente. Então tu tem que ter vergonha daquilo que você fez. Um ano atrás, nossa, eu não acredito que eu fazia dessa forma, quer dizer que hoje você evoluiu. Se você não consegue ter essa percepção, quer dizer que você parou no tempo. E se eu paro no tempo, numa economia do jeito que tá, numa evolução de informação, de crescimento, de novos entrantes de mercado, de baixa de barreira de entrada, porque a barreira de entrada em alguns negócios ela é alta e mais difícil de entrar. Mas em muitos negócios, que os ouvintes estão aqui, comércio, varejo, até algumas pequenas indústrias, a barreira de entrada está diminuindo.
Tá diminuindo. Então, se eu não me aperfeiçoar, não cuidar do meu posicionamento, não cuidar da minha estratégia, não ficar mais agressivo comercialmente e não querer crescer de verdade, em algum momento alguém me atropela. E a hora que atropelar, você não vai ver nem a placa. É isso que vai acontecer. Olha aqui, tem uma pergunta que eu acho que tá na mesma linha aqui, ó. Mano, empreender é transpirar e inspirar. Qual vale mais? Tem a ver com a pergunta até parecida com a primeira, né? É outra teoria bonita, né? A teoria da transpiração e da inspiração. Se fala muito disso. É uma frase bem motivacional, né? Eu sei que você não gosta muito desse motivacional. Não é que eu não gosto muito. Eu posso inspirar sem transpirar? Posso. Mas quando eu entro para um negócio, para gerar resultado de verdade, o exemplo, ele arrasta. Tá. O exemplo, ele arrasta. Então, o empreendedor, muitas vezes ele julga, né, a equipe como uma equipe desmotivada, uma equipe que reclama, uma equipe não engajada, mas ele dificilmente se olha no espelho. Dificilmente ele se olha no espelho para entender quem é ele dentro do negócio dele. Tem uma metáfora que eu costumo usar, que é a do ônibus, né? Todo empresário tem um ônibus, todo empreendedor tem um ônibus, e ele tá dirigindo esse ônibus. E na parada de ônibus tem lá vários colaboradores esperando passar esse ônibus. Primeiro que muitas vezes o ônibus não tem uma placa clara. Pra onde tá indo? Então ele acha, pô, ninguém quer subir no meu ônibus, ninguém sabe pra onde esse ônibus tá indo. Eu vou subir nesse ônibus, não sou maluco. Quero ir para um lugar onde eu sei onde está indo. Então, para onde a tua empresa está indo? Às vezes o empresário não sabe. Não, a gente está indo. Para onde eu não sei. O segundo ponto, o ônibus para na parada. Abre a porta. As pessoas olham para o motorista. Você tem coragem de entrar? Tá. Você tem coragem de entrar? Com esse motorista eu não vou, né? Com esse motorista aí eu não vou. Tá. Entendeu? Então, o empresário, além de transpirar, de inspirar, ele tem que conduzir. Ele tem que liderar. As pessoas querem estar perto de quem? De quem é derrubado, de quem gera muito resultado. De quem lidera ou de quem é liderado. De quem conduz. É dessa forma que as pessoas querem. As pessoas querem estar do lado, e a gente fala de criar um time de colaboradores que são bem engajados, montar um time de alta performance. As pessoas querem estar num time de alta performance que seja conduzido por alguém que entenda daquele assunto. Por alguém que tem sangue. Sabe, sangue quente, que quer realmente fazer acontecer, que tem energia boa, que tá pra cima, que tá sempre motivado e buscando acontecer. Esse é o sangue do empreendedor. E aí não é frase motivacional. É todos os dias você engolir um monte de abacaxi, engolir sapo, né? Brian Tracy fala que todos os dias de manhã a gente tem que comer um sapo bem grande, bem gordo, porque o restante do dia vai ser tudo mais tranquilo. Então, empreender não é só quando tá legal, quando tá batendo meta, quando tá todo mundo feliz, e aí eu dar 3 pulinhos, bater palma, e a minha equipe é demais. Não. Bater o sino, né? Exatamente, é você ter resiliência, você conseguir conduzir a tua equipe nos momentos de fraqueza. Quando as coisas não estão indo bem. Quando as coisas não estão indo bem na tua empresa, aí que o empreendedor se destaca. Porque aí ele consegue visualizar soluções que a equipe não consegue. Ele consegue conduzir com maturidade emocional, sabendo lidar com aquele momento e tranquilizar a equipe, direcionar a equipe para uma solução. Aquela história que bons marinheiros se formam em mares raivosos, é isso? É isso. O empreendedor, mas ele tem que sofrer, Marcelo, para evoluir? Não, ele não precisa sofrer. Por exemplo, nós não precisamos passar por uma crise para aprender a lidar com uma crise. Nós só precisamos saber que existe uma crise e quais os fatores. Você consegue aprender com erros dos outros. Você não precisa errar para você aprender. Você consegue aprender com erros dos outros, desde que você esteja prestando atenção, desde que você esteja atento àquilo que está acontecendo. Por isso que o relacionamento, 3 fatores que impactam diretamente nessa questão de mentalidade dos empresários, dos empreendedores. Uma é suas crenças, seus medos. A gente já falou isso aqui outras vezes. Então, assim, se tu tem medo daquilo ali, se as tuas crenças dizem que aquilo ali não vai funcionar, não vai funcionar. Não adianta. Outra é a tua rotina. Aquilo que você faz todo dia. Que as pequenas ações que vão gerar os grandes resultados. A gente falou da entrevista do Abílio Diniz com o Lehman. Então, assim, são as pequenas ações, os hábitos diários. Aquilo ali vai gerar os grandes resultados. E o terceiro ponto são os relacionamentos, as relações. Tem muita gente que só tem relacionamento tóxico. Só tem gente puxando para baixo, que você não consegue falar sobre planos, você não consegue falar sobre objetivos, você não consegue ter uma conversa adulta visando o crescimento.
E aí, quando você não consegue abastecer essas informações, para onde você vai? Se você não consegue estar dentro do ambiente que te proporciona crescimento, esse ambiente vai te puxar para baixo. Porque se você não é mais forte que o ambiente te puxa. Você tá falando isso aí, cara, não tá nas perguntas, mas eu lembro de um papo semana passada com um amigo empresário, que ele disse que só se mete em furada. Ele falou pra mim assim, mano, eu não aguento. Essa é a crença dele. Eu não aguento mais. O cara falou pra mim, eu não aguento mais me meter com empresário picareta e empresário de Criciúma, daí ele usou a expressão, né? Como se o estereótipo do nosso empresário fosse esse, com o empresário criciumense que só quer aparecer. Vamos trabalhar nessa crença, olha só. Empresário criciumense só quer aparecer ou empresário criciumense é tudo picareta? Foi essa frase que ele está utilizando. Foi bem mais ou menos mais ou menos essa frase. Bem mais ou menos isso aí. Tá? Como é que a gente quebra uma crença? Apresentando empresários que não são picaretas. Primeiro, contrapondo essa crença. Existem empresários aqui em Criciúma que não são picaretas e não querem se aparecer? Muitos. Nossa. Existem muitos. Eu conheço uns 10. Antes de entrar, a gente citou 5. Eu conheço 10 que são multimilionários e as pessoas não sabem nem que existem. Ponto. Então, eu sei que já existe. Essa crença já não é verdadeira. Essa não é verdadeira. Aí agora vamos voltar na realidade, de onde surge essa crença dessa pessoa, na realidade dele. Então, assim, temos uma crença. Temos uma crença que é empresário só quer aparecer e é tudo picareta. Legal, essa é a crença dele. Qual a rotina dele? Sim. O que ele faz? Qual a rotina dele? Quais os relacionamentos que ele tem? Se eu analisar a rotina e relacionamento, provavelmente a rotina dele e os relacionamentos dele estão levando a empresários picaretas e só querem se aparecer. Então o que ele precisa fazer? Precisa mudar a rotina dele e mudar o relacionamento. Precisa nutrir. Se você continuar fazendo tudo igual, você vai ter exatamente os mesmos resultados, meu amigo. Se você tá vendo que você só tem empresário picareta, só tem cliente ruim, gente que devedora, é porque você tá se relacionando e se comunicando e tendo rotinas que tá atraindo exatamente isso. Eu acho que ele tá ouvindo, tá? Eu espero que esteja ouvindo. Eu acho que ele tá ouvindo, espero que esteja ouvindo, porque assim, e aí é uma linha muito fina, né? Quando a gente fala, muda relacionamento, corta laços. Tá. Não é, que você tem que entender que algumas pessoas, você tem um tipo de relacionamento, mesa de bar, bate-papo, ok, passar teu tempo, mas você não pode passar 80% do teu tempo com essas pessoas, porque vai puxar para baixo o teu ambiente, aí você vai visualizar que é tudo picareta, tudo quer se aparecer, então não adianta eu fazer nada, porque nada vai dar certo. Nada vai dar certo. A minha crença é assim. Então, se a minha crença é assim, minhas rotinas vão ser direcionadas à minha crença. Se eu acredito que esse segundo semestre, aqui na nossa região, falando aqui da nossa região, cara, vai ser um caos por causa dessa questão da política, a inflação, o juro alto, o comércio não adianta nada, e eu começar a me conversar com pessoas que também pensam da mesma forma, e daí elas afirmam a minha crença. Eu falo, viu, eu tenho certeza. Sabia, esse semestre vai ser horrível. Vai ser uma merda. Qual vai ser a minha rotina? Minha rotina vai ser condicionada pelo que eu acredito. Consequentemente, meus resultados vão ser menores, porque eu vou deixar de fazer coisas que eu queria fazer, mas eu deixo de fazer, porque os meus relacionamentos e aquilo que eu acredito dizem que esse ano não vai ser bom para a economia, não vai ser bom para os negócios. Então eu vou tirar o pé do acelerador. Aí eu crio a minha realidade. Vamos falar disso na volta? Vamos lá. Marcelo Henrique comigo num papo bacana aqui no Manos Radio Show. O Manos Lucro Show, é isso? Manos Lucro Show, né? Bem melhor, né? Se ouvir e aplicar, tem lucro. Tá bom, a gente já volta aqui na 92. Por que o não é mais difícil? Porque o não eu preciso contrariar, né, alguma situação, alguma pessoa. E muitas pessoas têm essa dificuldade de dizer não. Só que quando eu digo não, quando eu não sei dizer o não, né, eu perco muito do meu foco, daquilo que eu preciso executar. Porque, pensa, eu tenho uma linha de execução ao longo do dia, e aí uma pessoa me aborda e me pede algo, eu digo sim. Eu paro de fazer o que eu tinha que fazer para fazer o que aquela pessoa pediu. Eu sigo mais um modelo, sigo mais um caminho, mais uma pessoa me pede uma coisa, eu digo sim, aí eu paro de fazer. Quando eu vejo, eu não fiz 50% do que eu queria fazer, porque eu fiquei fazendo coisas para as outras pessoas. Então, saber dizer não, o Steve Jobs já dizia muito isso, né? A quantidade o alinhamento do teu foco está baseado na quantidade de nãos que você diz ao longo do dia. Não para boas oportunidades, inclusive. É aí que tá. Quanto mais você cresce, mais você vai receber as que eu chamo de falsas oportunidades. São falsas? São falsas oportunidades. Por quê? Uma oportunidade, ela de fato é uma oportunidade se ela soma e ela faz você chegar mais rápido no seu objetivo.
Se essa oportunidade ela te afasta do teu objetivo principal, ela pode ser uma falsa oportunidade. Pode ser uma oportunidade incrível, mas no momento errado. Lembra? Ação certa no momento errado é igual a falha, vai me distanciar do meu objetivo. Nossa, apareceu uma baita oportunidade. Isso soma ou diminui? Isso te acelera os teus resultados, deixa mais próximo do teu objetivo principal ou te afasta dele? Então, acho que vai travar. Não é uma boa oportunidade, é uma falsa oportunidade, porque vai tirar o teu foco, vai tirar a tua atração. Isso acontece muito com gente que tá sempre tendo aquela ideia milionária. E aí começa a executar alguma coisa, vai, executa, apareceu uma oportunidade. Opa, agora vai dar. Aí começa a executar uma outra coisa para a primeira. E aí perde performance. E aí começa a executar a segunda, cresce, aparece outra ideia milionária para a segunda, perde performance. E aí vai indo e não consegue terminar o que começa. E aí acaba as coisas não dando certo. Então, eu acho que o não, ele é mais valioso do que o sim. Então, mas dá para aprender a dizer não? Sim, claro que dá para aprender a dizer não. Primeiro, ter um objetivo claro. Primeiro, tendo um plano de ação. Primeiro, sabendo onde que está o teu ponto A, né, o famoso ponto A, que as pessoas não sabem onde é que estão saindo, e onde tu quer chegar. Marcelo, faz 4 mil anos ninguém acha nem o ponto G, Marcelo. Você quer que o empresário ache o ponto A, Marcelo? Acha sim. Pô, Marcelo. Acha sim. Se ele não tá achando é porque ele tá procurando no lugar errado. Tá procurando no lugar errado. Olha aqui, tem mais pergunta pra você, mano. Aí, se ele não tá achando o A nem o G, ele tá com 2 problemas em casa. É bem grande, né? Ele tá com 2 problemas. Se é grande eu não sei, mas ele tá com 2 problemas. Olha aqui, mano, pergunta pro Marcelo. Quando é que eu sei que o meu negócio tá crescendo? Não tem nada a ver com o ponto G, tá? Não tem nada a ver com o ponto G. Já vai mudando. Não, mas quando ele sabe que tá crescendo, porque o cara que fez essa pergunta... Volta pro ponto A. Como é que você sabe que o seu negócio está crescendo? Ou vamos trocar o negócio por empresa. Como é que você sabe que a sua empresa está crescendo? Tendo clareza do teu ponto A, teu ponto de partida. Se você tem um ponto de partida e você definiu o seu ponto B, seu ponto de chegada, sua meta, você consegue avaliar o percurso e saber se você está mais próximo do B ou mais próximo do A. Se você ainda estiver preso ali do lado do A, o seu negócio não está crescendo, sua empresa não está crescendo. Então, crescer... para muitos negócios, muitas empresas, principalmente nas fases iniciais, ainda a gente tem uma ligação direta com faturamento, né? Com o resultado final, monetário mesmo, de dinheiro. E em alguns momentos a sua empresa vai crescer não em termos de faturamento, mas em termos qualitativos. Os seus processos vão estar mais otimizados, a sua equipe vai ganhar produtividade, você vai melhorar clima organizacional, e isso não se reflete diretamente, né, de forma imediata no teu caixa. Em médio e longo prazo, sim. Mas quando você melhora clima organizacional, você melhora processos, você melhora alinhamento de equipe, a sua empresa cresceu de dentro para fora. Ela ganha maturidade e aí você ganha mais força para crescer. Mas você precisa analisar um diagnóstico inicial, uma foto do negócio. Isso a gente faz lá na imersão. Então, se você não sabe fazer, convido você a participar da nossa imersão. Você tira a foto do seu negócio, onde que você está nesse momento e onde você quer chegar. E aí a gente vai trilhar um caminho de ações que precisam ser executadas para que você consiga chegar nesse alvo. Para ser bem claro, para chegar nesse alvo. Como que eu vou saber se o meu negócio está crescendo? Se você está trilhando as ações. A gente trabalha com modelo de gestão visual. Modelo de gestão visual, você sabe exatamente o caminho que você está percorrendo, de onde você saiu até onde você vai chegar. Se você consegue fazer isso aí, ponto. Você sabe que a sua empresa está crescendo. Mas você fala uma coisa, cara, que já me veio muito na mente. Trabalhei com publicidade a vida inteira. Então, eu vendi o quê? Eu vendi a esperança de que você vai ter mais lucro, mais visibilidade com alguma coisa que eu estou lhe entregando. Você tem que confiar em mim, né? E alguns amigos e alguns empresários que eu já tive o prazer de conversar, discutir, brigar também no meio dessa trajetória, quando a gente falava em visibilidade, Marcelo, e não lucro, a conversa acabava, velho. E você sabe o que eu tô falando. Não, mas espera aí, nós vamos traçar um caminho agora que nós vamos primeiro trabalhar a visibilidade da tua marca, né? A visibilidade do teu negócio, para que o lucro venha depois. O cara não deixava nem eu terminar, Marcelo. Isso tem a ver com cultura também aqui do Sul, ou cultura empresarial, ou eu que estava escolhendo meus clientes errados? Duas coisas. Tem a forma do cliente e a proposta de vendas. Porque a publicidade, ela não dá visibilidade. Ela te apresenta para potenciais clientes. É isso que eu vou te fazer. Vou te colocar os melhores clientes na tua porta. Vou te colocar com a bola na frente do gol. Fazer o gol não é meu papel, é teu papel. Justamente. Quando eu entro em processo de vendas, eu preciso entender que antes de tudo, eu preciso ter um posicionamento adequado.
Então, o posicionamento é controle da empresa. Você precisa alinhar o teu posicionamento. Para quem que você quer vender e como que você quer ser visto no mercado. Se o teu posicionamento não estiver adequado, mesmo que eu te apresente bons clientes, bons potenciais compradores, talvez eles vão olhar para vocês e não vão confiar na tua marca. Tá? Aí eu entro com o processo de aquisição. O processo de aquisição, ele envolve o brand, né? A publicidade, a exposição da marca, está aqui no rádio, está na internet, é um processo de aquisição. Eu vou expor a minha marca. Só que eu tenho mais etapas depois disso. Eu tenho etapa de atendimento, de conversão. Tá. Como é que funciona a minha etapa de atendimento e conversão? Porque quando a gente fala aumentar vendas, fica muito amplo. E aumentar vendas para uma empresa é totalmente diferente da outra empresa. Segmentos diferentes, é totalmente diferente. Eu tenho etapas que envolvem o posicionamento, aquisição, atendimento, conversão, experiência de cliente, a entrega, para fazer trabalho de retenção, trabalho de crescimento, trabalho de fidelização. Então, dependendo do modelo de negócio, eu tenho que entender o que está pegando naquela empresa, porque pode ter furo no balde. Eu te apresento 100 clientes por mês, 100 potenciais clientes por mês. Você consegue vender para 10. Tu tem 10% de conversão. 10% de conversão é bom ou é ruim? Não sei. Depende do modelo de negócio, depende do histórico que a gente tem. Em 3 meses eu consigo avaliar. E aí eu consigo entender como que a gente pode levar essa tua conversão de 10% para 20%. É potencial de cliente ou é argumentação de vendas? Porque às vezes a tua equipe não está preparada para fechar. A equipe não está preparada para fechar. Legal, estamos fechando. Só que 90% desses clientes são clientes de primeira compra e não retomam. O que isso significa? Eu tenho uma experiência de venda ruim e o cliente não volta. Então eu não posso ter cliente de única venda. A maioria dos meus clientes são clientes de única venda. Eu tenho uma experiência não positiva, porque esse cliente não volta. E o objetivo de um processo de venda não é fechar uma venda. Anota aí se você é vendedor. É abrir um cliente. É iniciar um relacionamento. Porque quando você faz isso, você vende não uma vez, mas você vende 10, 15, 20 vezes. Nós temos clientes de consultoria que estão conosco desde 2013. O ano que vem vai fazer 10 anos com clientes de consultoria. Tem que entender que não é pelos meus olhos azuis. É porque a gente gera resultado constantemente. Por isso que esse cliente permanece. A partir do momento que não gerar mais resultado, ele vai agradecer pelo período e vai dar tchau. E tá tudo bem, faz parte da jornada. Então, só que a sua obrigação como vendedor, como entrar nesse processo de venda, é sempre dar o próximo passo pro teu cliente. Porque a partir do momento que esse cliente compra de você, ele satisfaz um desejo. E ele já se transformou em outro cliente, com outro desejo. E se você não satisfazer esse desejo, ele vai procurar em outro fornecedor. Vamos falar disso na volta? Pode ser. Marcelo Henrique comigo aqui no Papo no Manos Radio Show. A gente já volta. Segue lá, vamos lá, Marcelo com 2 L's. Marcelo com 2 L's, _ Henrique. Fácil. Facinho, tá? Vai lá entrou lá, já tem lucro, lá né? No Instagram. Entrou no teu Instagram, já começa a lucrar, né? Olha, se começa a lucrar, eu não sei, mas começa a ser provocado, começa. Aí que é bom, a gente já volta aqui no Manos Provocation Show, vai. Hello, Manos, voltamos, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam. E o cara tá aqui comigo, você tá ouvindo a voz dele na 92. Segundo Dino Cardoso, ele fala mais que a gente. Já na 92, era domingo que você tava falando, ele ligou, era de madrugada você tava falando, à tarde você tava falando. Segundo Dino Cardoso, ele não aguenta mais você falar aqui. Marcelo Henrique. Ele fala, mas ele gosta. Não, ele fala, ele gosta. Se ele tá te ouvindo é porque não tá desagradando, né, cara? Ô, Marcelo, aqui tem mais lista aqui. Vamos seguir na nossa linha de perguntas? Vamos lá. Ó, tem mais aqui, mano, vamos lá. Mano, quando eu devo diversificar o meu negócio? E aí vem algo na minha cabeça, Marcelo. Faz uns 4 anos que a gente tá ouvindo uma política, a nova política da startup, né? O conceito startup de ser maravilhoso, lindo, né? Jogando plumas, paetês, né? Você joga um monte de glitter, escuta que, por exemplo, o Netflix é uma startup que dá 10 bilhões de prejuízo todo mês. Umas contas que ninguém entende, né, Marcelo? Ninguém entende. São modelos de negócio diferentes. Que ninguém entende, né, cara? E quando a gente fala de diversificação, vem uma palavra que eu escuto muito sobre a startup, que é o escalonamento. Muitos amigos, cara, nos últimos 2 anos todo mundo diz pra mim, mano, eu preciso escalonar o meu negócio.
O cara não sabe nem o que ele tá falando, Marcelo. Que relação a gente faz com diversificação e escalonamento? É muito conceito youtuber, né? Muito conceito youtuber. Nossa, cara. Eu penso sempre o seguinte, tá? Então, assim, principalmente a gente fala muito com pequenas e médias empresas, né? Acho que o negócio, ele tem algumas barreiras de validação para você ganhar maturidade no teu próprio negócio. Tá? Então, o que eu quero dizer com maturidade no próprio negócio e validação? Você precisa provar que o teu negócio e aquilo que você vende dá certo, e antes de diversificar. Então tem algumas barreiras que você precisa ultrapassar para que depois você consiga pensar em diversificar e escalar propriamente. A primeira barreira é a barreira do milhão. A grande maioria das empresas não faz nem 1 milhão no ano. Tá. Que é 88 mil reais por mês. Então, se você não conseguiu ainda validar e romper essa barreira, não tem que diversificar. Você tem que focar e colocar mais intensidade naquilo que você está fazendo para você, romper essa barreira e validar. Tá. Romper essa barreira, ok. Se você não conseguiu vender 1 milhão ainda, você tem que romper essa barreira. Essa é a validação. O foco e a energia para fazer isso dar certo. Ou para descobrir que de fato isso não vai dar certo. Mas isso sonhar nesse sentido se torna uma bobagem, então? Não é a questão da bobagem, é a questão de tirar o foco. O lance do todo sonho é o foco. Exatamente, tem que tomar cuidado. Porque olha só, você está fazendo algo que é aquela questão, eu estou fazendo algo, eu estou vendendo o produto A, o serviço A, e aí eu tive a ideia milionária. Só que o produto A, eu estou vendendo. Tá lá. Tá ali, tá vendendo. Os clientes já estão comprando, já tem gente comprando. Entenda, se já tem gente comprando, você está resolvendo problemas de algumas pessoas. Você já encontrou o lead perfeito, né? O lead é o potencial cliente, você já encontrou ele. E o teu papel nesse momento, meu querido, é encontrar mais gente parecida agora. É parar de inventar moda e achar mais pessoas que também comprem esse produto, esse serviço. Aí, ok, fechou? Validou? Aí sim, agora você pode montar uma jornada para que vá atender, ou montar um ecossistema que vai atender outras necessidades desse cliente. Porque daí você já tem know-how, você já tem experiência, você já tem conhecimento. Agora eu tô vendendo um produto A. Aí o produto A tá vendendo, tá legal, tal, mas eu tenho uma ideia milionária para vender o produto B. Tá. Só que para vender o produto B, eu vou ter que tirar força, eu vou ter que tirar foco da venda do produto A, porque eu não consigo, eu não tenho braço para tudo, a não ser que você tenha equipe suficiente e monte uma outra estrutura para vender um outro projeto. E aí tá tudo bem. Mas acredito que a maioria das pessoas ainda não tá nesse nível. Se você está nesse nível, ok, você monta uma outra unidade, uma outra estrutura e toca com equipe própria para isso. Agora, se você não tem, foca em romper essa barreira, em fazer dar certo. E aí depois você vai descobrir as necessidades desse cliente, e você vai criar um ecossistema onde esse cliente pode se alimentar de vários outros produtos e serviços teu. Marcelo, tem um amigo meu que ele tem uma grande empresa, na verdade uma das maiores empresas brasileiras, talvez se não a maior do segmento dele, Sarense, né? E o home office trouxe várias discussões, inclusive muitas vezes conversamos sobre o conceito de home office, né? E veio uma pergunta, na verdade, algo que ele me falou, e aí eu vou transferir, ele me deu uma afirmação dele, mas eu vou fazer uma pergunta para você. O que vale mais a pena, sede própria ou aluguel? Ele tem uma visão muito particular dele, que veio depois de 10 anos essa visão. Depois de 10 anos dele se tornar primeiro no Brasil. O que vale mais? Ter uma sede própria ou pagar aluguel? Depende do modelo de negócio, depende do momento da empresa. Tem algumas empresas que fazem sentido ter a sede própria, que elas investem e faz sentido montar aquela operação em sede própria. Tem algumas empresas que não faz sentido você imobilizar 5, 10 milhões para colocar numa sede, sendo que o teu negócio não depende daquela estrutura. Então, varia muito de negócio para negócio. Existe, por exemplo, uma indústria. Tem indústrias, a gente tem clientes de indústrias que investiram em sede própria. Eu tenho outros clientes de indústrias que hoje estão em pavilhões que são alugados. Por quê? Foi muito mais negócio. Em vez de eu montar uma estrutura, eu investi em maquinário. Tá. O maquinário, ele entrou na fábrica, ele já tá se pagando. A estrutura não, né? A estrutura não. Tá. Então, varia muito de modelo de negócio e não tem uma resposta exata. E a pior coisa é a gente fazer uma pergunta esperando uma resposta exata. Você olhar pro cara e dizer, não, construa, né? E aí, não, mas por que constrói? Não, tem que analisar o teu momento, o teu negócio, o quanto tu tem de caixa,
o quanto tem de caixa, o quanto faz sentido você investir ou não. Então, tudo isso são variáveis que precisam ser analisadas. Então, assim, não tem de fato uma resposta certa. Esse mesmo cliente, Marcelo, ele me falava que o pessoal de importação dele não voltaria nunca mais para o escritório físico. Ele me disse assim, mano, esses caras aumentaram em 30%, sabe? Tudo que eles faziam, eles melhoraram. Se eles eu não quero mais nem ver esses caras da minha frente, eu só pago para eles fazerem. Tem muitas áreas nas empresas que o home office funciona muito bem. Áreas de produção, áreas de execução. Então, assim, os nossos designers hoje são todos home office, pessoal de produção de vídeo, produção de conteúdo, é tudo home office. Tem pessoal que trabalha em São Paulo, tem pessoal que trabalha em Brasília, e o nosso escritório fica aqui em Criciúma. Só que quem tá no jogo da estratégia, quem tá no jogo comercial, quem tá ali no sangue quente, eu preciso de olho no olho. Preciso vivenciar a conversa com essa pessoa, a gente precisa tomar um café junto, a gente precisa ver o que está acontecendo, porque no corredor surge aquela ideia, na dúvida do cliente surgiu isso, aí você não vai fazer uma reunião no Zoom para resolver isso. Não, nem dá, não tem nem graça. Não dá, entendeu? Não dá, você perde a energia, então a gente perde o timing. Então, algumas funções operacionais, de execução, de arte final, funcionam muito bem. Funciona muito bem de home office e você consegue até encontrar profissionais melhores em outras localidades, reduzir custos e melhorar a produtividade e performance dos profissionais. Agora, algumas funções a gente teve que se habituar em fazer isso momentaneamente, mas quando você traz o time de novo para a empresa, o olho no olho, aquela reunião, aquele barulho, aquela muvuca, todo mundo junto ali. A energia, né? Eu gosto muito da energia. Eu acho que isso acaba fluindo mais. Pode ser uma opinião, uma visão mais pessoal em cima disso, mas a experiência que eu tenho, baseado no que a gente vive e nos clientes que a gente acompanha, eu vejo que a gente consegue ter melhor rendimento em áreas estratégicas, em áreas comerciais, quando a gente tem o time junto. O Elon Musk, há 2 meses, fez algumas declarações, você lembra? Que já estava na hora de todos os executivos da Tesla voltarem para o trabalho. Inclusive ameaçou de demitir 10% dos funcionários se não voltassem. Se a gente pegar a análise dos imóveis na Faria Lima, 90% dos imóveis já foram relocados. As grandes salas, os grandes empreendimentos que estavam vazios por causa da pandemia e todo mundo virou home office, que nunca mais vai voltar, etc. Retomaram tudo por essa questão da energia. Essa questão do comercial tá junto, vibrar junto, fazer acontecer papo, junto. Né, cara? Tá ali, entendeu? É o time. Até uma rádio corredor, uma fofoquinha boa, né? Cara, pra nutrir, né? Como é que tu vai fazer uma puxada comercial segunda-feira de manhã, né? Direcionamento de meta, alinhamento, pelo Zoom, o cara em casa sentado de pijama, o cara de sono, não vai funcionar, entendeu? Tem que estar ali, o sangue fervendo ali no dia a dia, fazendo acontecer. Então, assim, algumas coisas funcionam muito bem. Eu adoro tecnologia. Eu atendo clientes do mundo inteiro. Então, assim, isso facilita muito. A gente está aqui em Criciúma atendendo clientes do Brasil inteiro. Agora, algumas coisas tem que estar junto. Mais um pouquinho na volta, pode ser? Pode, claro. A gente já volta aqui no Manos Radio Show com ele, Marcelo Henrique, aqui na 92. Segue lá, @Marcelo Henrique com 2 L's, para fazer a sua empresa mais lucrativa. Fechado? Fechado. Você aceita desafio? Aceito o desafio. O cara chega para você e senta e diz assim, Marcelo, ó, eu vim aqui, mas não queria vir. Você é picareta. O cara fala isso pra ti, Marcelo. Você fica esse papinho aí de que eu vou aumentar, não vou aumentar nada. Tem esse empresário, cara? Já teve. Já teve? Hoje a gente tá assim, ó, a gente tá desde 2005 no mercado. Então, assim, não tô aqui ontem, não caí ontem de paraquedas aqui. Não veio brincar. Então, assim, só na imersão nós temos mais de 1.300 empresários sérios, de empresas, de verdade, com funcionário, com perrengue, empresas de 10, 15, 20 anos que já passaram por nós e dobraram o faturamento depois de um ano. Então, empresas de 20 anos passam pela imersão, aprendem o método, tem um acompanhamento, faz a execução e depois de 6 meses, um ano e pouco, ela dobra o faturamento. Sabe? Contra fato, não há argumentos. Então, só não funciona se não executar. Por isso que eu falei aquela vez, a gente não trabalha com empresário preguiçoso. Porque não é isso. Algumas vezes as pessoas vieram falar, falou de empresário preguiçoso. Não é empresário preguiçoso, é empresário acomodado. Se o cara, se ele não quer, porque assim, o fator determinante para a gente fazer a sua empresa funcionar e gerar mais lucro é você querer. Sabe? Você não pode estar acomodado e feliz com os resultados. Você pode estar satisfeito. Estou satisfeito, as coisas estão funcionando bem, eu acho que está rodando bem, porém
eu acredito que possa melhorar. Esse é o fator determinante. Aí a gente vai te dar ferramenta, vai te dar direcionamento, vai te dar velocidade, vai te dar assertividade. Quando eu te coloco velocidade e assertividade no teu negócio, eu te dou lucratividade. Por quê? Você vai parar de bater em porta errada, vai parar de fazer processo que está fazendo você perder tempo e dinheiro, e você vai ser mais assertivo. Consequentemente, os seus resultados aumentam. Não tem fórmula mágica, né? Eu vou te ensinar uma fórmula mágica, você vai beber uma água lá dentro que vai mudar a tua mentalidade. Não. Eu vou te aplicar a gestão, só que a metodologia, partes de coisas que a gente aprendeu aqui, partes de coisas que eu trouxe dos Estados Unidos, que os caras são muito, muito rápido em tomada de decisão, por isso que as empresas acabam crescendo muito mais rápida lá, porque tu tira a burocratização, a gente simplifica processos, e aí eu tenho empresários que têm aquela dificuldade, mas eu cresci aqui na minha empresa, eu não tenho estudo, eu não fiz pós-graduação, eu não tenho estudo, mas eu conheço do meu negócio, então essa imersão ela vai me ajudar? Vai te ajudar, porque a gente já estudou para você. O que eu vou te dar é o passo a passo para você aplicar. Você não precisa entender das teorias, você precisa entender da aplicabilidade, como que isso pode ser aplicado no teu negócio. Então, essa questão de, mas não funciona para mim, o meu negócio é diferente, ou questão do picareta, isso a gente não enfrenta mais, até porque a gente tem uma garantia dentro da nossa imersão, do nosso programa. Tenho 2 garantias. Primeira garantia, se ele passar o dia lá na imersão com a gente e não gostar, no primeiro dia ele vai lá, fala com a minha equipe, devolve o que ele recebeu de material e a gente devolve o valor dele. Tá tudo certo, pode ir embora. Agora, se ele seguir, ele tem a garantia de 90 dias, que é a garantia de resultado. Se ele implementar tudo que ele aprendeu durante a imersão, implementar tudo que ele definiu no mapa dele por 90 dias, e ele não tiver, no mínimo, o valor que ele investiu de volta nesses 90 dias, a gente devolve o valor para ele, 100% do valor, e ele volta para a imersão. Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, a gente que assume o risco. Eu só assumo o risco porque eu sei que funciona. Olha aqui, mano, o Ernesto mandou aqui, complicou. Agora, qual foi a frase que você falou que complicou? Eu não sei qual foi. Você tirou ele da zona de conforto, agora vai ter que fazer, né? Essa é a ideia. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. Voltamos, senhores. Humanos Radio Show, Humanos Marcelo Henrique Show, Humanos Lucro Show aqui na 92. O lucro nos conecta, os bons papos nos conectam, e o Bruchaço tá aqui comigo, né? Eu prometi 1 hora com ele aqui. Cara, essa entrevista vai gerar muito corte, Marcelo Henrique. E olha, isso aí vai longe, meu velho. Eu acho que você tá tirando muita gente da zona de conforto, Marcelo. Essa é a sua missão primordial? Provocar uma mudança positiva. Eu acho que essa é a grande missão do Marcelo Henrique. É assim, acho que a gente precisa ser provocado. Eu gosto de provocar as pessoas. Tem pessoas que não gostam de ser provocadas, e tá tudo bem, mas as pessoas que gostam de ser provocadas, elas são movidas a uma ação. E quando eu faço a provocação positiva, eu te movo a uma ação positiva. Então, às vezes, tirar a venda dos teus olhos e mostrar que alguma coisa não tá funcionando bem, ou olhar no teu olho e dizer que você pode ir mais longe, que você não tá indo porque você tá com preguiça, ou porque você tá acomodado na tua zona de conforto, é o que você precisava ouvir para você levantar da cadeira. É só isso, porque todo empresário, todo empreendedor é um gerador de resultado, e ele não gosta de ser desafiado, não gosta que duvidem dele. A partir do momento que tem alguém não concordando com ele ou provocando ele a ir mais além, talvez seja o fator determinante para que ele... Então tá bom, você não sabe com quem você tá falando, você nem me conhece, você tá falando isso por quê? E acontece muito disso. E aí envolve muitos os perfis comportamentais com quem a gente está conversando, obviamente, e tudo isso com técnica, com direcionamento, e principalmente sem faltar com educação com ninguém. Mas às vezes o santo não bate, Marcelo. Rola, cara, rola. Às vezes você não consegue conexão com o cara. O que acontece? Quando a imersão, principalmente, né? Porque nos online a gente acaba não tendo a conexão muito com as pessoas, mas vamos falar da imersão, que são 2 dias. A imersão é muito a minha cara. E eu tô muito na cara dos anúncios, os vídeos e tudo mais. Então, normalmente, a pessoa que vai pra imersão, para ficar 2 dias com a gente lá, 90% da entrega sou eu.
né? Então as pessoas já estão conectadas comigo, elas já conhecem meu perfil, elas sabem que eu vou provocar mesmo, elas sabem que a gente vai colocar um ritmo diferente. Muitas pessoas compraram porque foram numa palestra, então as pessoas já estão mais conectadas. Dificilmente acontece alguém lá dentro que não gostei, não conectei e tudo mais, porque ela já comprou nisso. Então o processo de vendas, ele tá muito maduro. Ela já aceitou, ela sabe que aquela realidade é padrão. Ela já sabe, ela já espera o que acontece lá. Acontece eventualmente de um sócio comprar e o outro sócio ir desconectado. Não sabe nem o que tá acontecendo. Ou como a Daiane às vezes tá na rádio, e aconteceu isso na outra turma. A Daiane estava na rádio dando uma entrevista, e aí uma pessoa comprou e eu não tinha ideia de quem era a pessoa. Tá. E ela comprou porque a Daiane vendeu na rádio, falou e tudo mais. E chegou lá, a pessoa nunca conhecia, não sabia quem era a pessoa não sabia quem era eu, a pessoa não tinha nem rede social, não tinha Instagram, não tinha nada. Então a pessoa não me conhecia. E aí o rapport, né, ele demora um pouco mais. Tá. E aí, só que demora um pouco mais, é questão de 2 horas. Depois de 2 horas, o cara já se sente em casa. Porque a gente cria um ambiente para que você se sinta em casa. Então, existe uma provocação? Existe. Mas é um ambiente propício para isso, uma provocação positiva, para que você consiga crescer. Crescer. Tem um cara que quer ser provocado aqui, ó. O Ticó mandou para mim aqui, mano. A imersão serve pro ramo de funilaria e pintura também? Pô, imagina, né, cara? Eu respondo pelo Marcelo, deve, né? Ontem, inclusive, entrou um empresário da área automotiva, só que ele trabalha com a parte mecânica. A gente já teve pessoal da parte de funilaria e pintura, porque é uma área extremamente carente. E funilaria e pintura, ou mecânica, vamos entender o seguinte: você tem uma empresa de serviço. Toda empresa de serviço tem 2 grandes áreas, regida por uma terceira. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque a gente não vai ter nem tempo de falar sobre isso. Tá. Mas basicamente você tem uma área de aquisição e uma área de entrega. Tá. E o que acontece? O profissional, ele fica 90% na área de entrega, e quando existe, né, não é bem cuidada a área de aquisição. Então, só alinhando a tua estratégia de aquisição e a tua estratégia de entrega gerida pela terceira esfera, que é a esfera de gestão, a gente já começa a trazer rentabilidade para o teu negócio. Porque o cara de funilaria, o cara de mecânica, ele nem precisa vender, ele só precisa cuidar da retenção e cuidar da entrega. Olha aqui, um abraço para Mara, tá aqui ouvindo. O problema é que a galera não fala de que empresa é. Pra Gi também aqui, quem mais aqui? Ó, o Ticote que vai fazer, cara. Vai fazer quando? Nós temos 2 turmas. Tá. Nós temos 2 turmas em andamento agora no mês de julho, dia 21 e 22 em Florianópolis, no Majestic. Nós estamos com 60% das vagas em Florianópolis já preenchidas, e nós estamos em Criciúma dia 28 e 29 de julho, das 9 da manhã às 8, 9 horas da noite. É o dia inteiro de imersão. Tá. 28 e 29 de julho nós estamos com 95% das vagas preenchidas. Falta pouquinhas vagas, porque é um processo para poucos participantes, são em torno de 24 vagas, eu não sei exatamente o que tem aqui nessa de Criciúma. E aí é um processo de treinamento, imersão, um treinamento completo com a mentoria. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou analisar o teu negócio juntamente com a minha equipe, com os mentores. Lá dentro eu tenho especialista na área tributária, tenho especialista na parte de contratos, na parte de tráfego pago, na parte de liderança de equipe, para que a gente consiga traçar de fato o passo a passo completo para a tua empresa. E você vai sair com um mapa completo de aplicação, 90 dias para você aplicar. Segunda-feira pós imersão, você já está aplicando, você não vai pensar no que fazer, você vai executar o mapa que você vai desenhar, e nós, eu e minha equipe, vamos validar individualmente no segundo dia o teu mapa. Você não vai sair de lá com dúvidas, a gente vai sair lá com entendimento do que precisa ser aplicado. Esse é o propósito da imersão. Então existe o treinamento e existe a mentoria com o direcionamento completo do que você vai aplicar no seu negócio. Um abraço pro Fabiano que tá curtindo. Quem mais na lista aqui, ó? Tem mais gente aqui, ó. Fernandão, o Léo, o Luciano, o Nivaldo, o Pedrão, ó, a galera. Não, legal, eu quero legal. saber ser empresário isso aqui, né, cara? Os caras mandando só WhatsApp aqui. Marcelão, obrigado. Marcelo com 2 L's, _Henrique. _Henrique. Quem tiver interesse em participar, pode entrar no Instagram, Marcelo com 2 L's, _Henrique. Manda mensagem ali, quero participar da imersão, acabei de ouvir no rádio. Tá. A minha equipe vai te passar todas as informações, como é que funciona, o que tem de vaga ainda. Temos algumas para Criciúma, algumas para Florianópolis, mas esse é o primeiro passo, de fato, para mudar não só
os resultados da sua empresa nos próximos 6 meses, mas mudar completamente o ritmo, né, que você vai seguir no teu negócio e o teu próprio ritmo, né? Acho que a gente precisa trazer vida para nossa vida. Feitíssimo. Bacana, obrigado. Espero que tenha feito sentido e espero que você tenha sido um pouco provocado. Você sempre me provoca, cara. Toda semana que você vem aqui eu te falo uma coisa nova. Você sempre inventa de me provocar, pô. Obrigado, Marcelão. Obrigado, um abraço. Eu falo pra todo mundo, cara, que mais que ganha de graça a imersão sou eu, né, cara? O cara, isso é a parte boa de ser quem eu sou. Eu ganho palestra de graça, eu ganho imersão. Pois é. O cara vem aqui e já me dá uma aula, pô. Tá de sacanagem. Obrigado, meu velho. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa. Nesse programa, somos todos humanos.